Agora, gostaria de apresentar nosso próximo palestrante, que é o Procurador da República, Rafael Bevilacqua. Bevilacqua é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é especialista em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público da União, com dissertação sobre o tema A Responsabilidade Civil dos Empreendimentos Hidrelétricos por Danos Ambientais Decorrentes de Cheias Extraordinária à Luz da Teoria Objetiva, 2013-2014. É procurador da República, do Ministério Público Federal, e atua na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em Rondônia. Rafael Bevilacqua também é membro da Comissão Especial da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso Urso Branco e do Comitê Estadual de Combate à Tortura de Rondônia. E é recentemente aprovado com louvor e indicado para publicação de sua tese em mestrado em Teoria e Filosofia do Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, defendida esta semana. Então, passo agora a palavra ao Procurador da República, Rafael Bevilacqua. Por favor. Boa noite. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Cumprimentar o Cícero, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa, do seminário, fazer uma saudação ao meu professor, o Damasceno, foi meu professor de Direito Civil na UERJ, no segundo período, primeiro e segundo período, o Ivan também da UERJ, né? São pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu acompanhei a trajetória durante muito tempo, serviram de exemplo, de inspiração. O Damasceno até abordou alguns temas aí sobre inclusive o tema da minha dissertação que eu defendi ontem, né? Que é sobre a grilagem de terras, que a gente utilizou o termo dispossessão do Harvey, acumulação primitiva do Marx, né? Então eu vou tentar não me alongar muito na minha exposição, mesmo porque recentemente tá tendo uma situação de conflito muito séria aqui em Rondônia, tá aparecendo no noticiário nacional, inclusive, com já algumas vítimas fatais, e tá uma tensão muito grave aqui, com a possibilidade de invasão de um acampamento de sem terras, e enfim, eu estou em contato constante com os integrantes do movimento e com a Secretaria de Segurança Pública aqui, tentando evitar uma tragédia um pouco maior do que a que já aconteceu, né? Eu queria trazer alguns pontos que eu acho importantes para o debate, né? Especialmente em relação ao tema da mesa, que é o novo normal, né? Em tempos de pandemia. Dizer que, na verdade, que eu queria trazer para a reflexão de todos é que a questão do pós-pandemia, ela também é um tema em debate, né? A gente sabe que o Brasil e o mundo, mesmo antes da pandemia de coronavírus, já vivia uma situação muito aguda, né? Uma crise muito séria, também de transição do país hegemônico e também do modelo de produção, né? A gente tinha o Brasil já anunciado com um PIB, uma perspectiva de PIB muito pequena para o ano de 2020, um crescimento menor que o vegetativo de 2019, e a não solução desses problemas que foram apresentados pela estratégia neoliberal, né? Porque, afinal de contas, o Bolsonaro ele se anuncia como muita coisa, uma novidade, mas, na verdade, ele é uma reedição de políticas neoliberais
ainda mais drásticas do que aquelas que a gente tem vivido ultimamente, né? Não é um museu de grandes novidades, como diz o jargão, e ele não apresentava nenhuma solução, nenhuma perspectiva de solução a curto, médio prazo para a população trabalhadora, para a população mais carente, por quem mais sofre com a crise e quem mais sofre as consequências também da não existência de investimentos produtivos, né? Mais uma crise de sobreacumulação do capital central e a não possibilidade, não perspectiva de investimentos lucrativos, mesmo nos países periféricos, né? Tendo em vista o avançar da luta de classes. Por que eu digo que o pós-pandemia é um conceito em disputa? Primeiro, porque a gente não superou a pandemia, né? A gente ainda vive uma situação muito séria, muito grave. Ainda hoje, por mais que não estejamos no auge da contaminação e da mortandade provocada pelo vírus, nós temos no Brasil cerca de 600, 700 mortes por dia, que equivale a 2 ou 3 aviões de grande porte caindo, né? Uma tragédia diária provocada por esse vírus que tem relação com o que já foi citado aqui antes, né? A tentativa de apropriação da natureza inconsequente, né? Que acaba gerando reflexos no mundo inteiro. A não existência de um sistema de saúde que seja priorizado nas políticas públicas. Isso a gente está falando de Brasil, que tem o SUS, né? Tem muitos países que nem algo parecido com o SUS tem. E mesmo assim a gente conseguiu ser aí um desonroso segundo lugar no caso de milhões de mortes por milhão de habitantes. Segundo lugar também no número absoluto de pessoas que foram vítimas fatais. E um governo que tenta trazer a narrativa de que os problemas econômicos do Brasil se devem ao... apareceu uma mensagem aqui, mas já saiu. E um governo que tenta trazer a pandemia e o isolamento social como narrativa principal da crise, né? E esse discurso é falacioso, aliás, como tudo que esse governo propõe. Nós temos aí uma vanguarda muito pouco gloriosa de governos que trabalham nessa época digital com a manipulação da verdade, né? Com a erosão do conceito de verdade, né? Hoje em dia a gente não se preocupa tanto com ele. A verdade científica também é algo que ficou em segundo plano. A verdade na fala dos governantes também é algo que ficou em segundo plano. E nós temos aí, junto com os Estados Unidos e a Inglaterra, a liderança desse processo de erosão da verdade e de governança das redes sociais, de governo que usa as redes sociais em prioridade como ferramenta de desinformação e mobilização das suas bases, que hoje usam desse tema e dessa nova realidade de corrosão da verdade como base de governo, né? Então, a gente tem hoje a narrativa dele tentando se substituir ao que é verdade. A gente já sabe, né? Por exemplo, a gente tem modelos de países que são muito próximos, que têm história muito parecida, que são os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, que adotaram modelos diferentes de isolamento social, né? A Suécia adotou uma abertura com a tentativa de salvar a economia, né? Essa narrativa de que existe uma oposição entre economia e saúde. Então, com a tentativa de salvar a economia, não fez abertura, e a gente percebeu, os números comprovam de que a perspectiva de queda do PIB da Suécia, que é o pior número de mortes por milhão dos países nórdicos, é parecido com o da Finlândia, da Dinamarca e da Noruega, mas com mais mortes, né? E isso é algo que a gente já vinha abordando antes. Na verdade, a economia está em crise não só por causa da pandemia, ela já estava antes, e
o capitalismo demonstra uma fragilidade para lidar com questões humanas, né? Então, quando a prioridade é salvar vidas e o lucro fica em segundo plano, a economia capitalista não tem condições de dar resposta a isso. Então, por isso que eu digo que esse conceito de pós-pandemia também está em disputa. Não estamos na pós-pandemia, nós estamos em plena pandemia, está morrendo gente, né? A volta gradual, ela obedece a interesses que não são o interesse como se prega, de preservar o pão, a comida de cada dia. Na verdade, se presta ao interesse de manter a marcha da acumulação capitalista da forma comum. E essa marcha que, desde 2008, e aí dialogando com o que o Damasceno havia apontado, se direcionou para a reserva de valor que representam as terras, né? Até 2008, isso é um dado muito interessante, quando da crise das subprimes nos Estados Unidos, havia um volume de negócios de 4,5 milhões de hectares por ano no mundo de terras. Só que em 2009, um ano após a crise deflagrada nos Estados Unidos, esse volume de 4,5 milhões de hectares se verificou só na soma do que foi negociado em Brasil e Argentina. E o volume mundial passou a 40 milhões de hectares por ano. Então, a crise do modelo de acumulação tradicional do capitalismo fez com que a grilagem de terras e o apossamento de direitos de forma violenta, sem a utilização do processo propriamente capitalista de produção de mais-valia, fosse muito adensado, né? E Rondônia, que é inclusive um lugar citado pelo Damasceno, que é o lugar que eu trabalho, né? Eu sou procurador da República em Rondônia, é um lugar que tem um imenso estoque de terras públicas, né? 23 milhões de hectares de terras em Rondônia, dos quais 17 milhões são registrados como terras públicas e mais 13 milhões como particulares, ou seja, daí a gente já vê a sobreposição, 13 mais 17 dá 30 milhões e Rondônia só tem 23 milhões, então tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem vivido isso, é uma realidade constante e é um processo que, infelizmente, precisa ser chamado a atenção dos lutadores sociais, das pessoas que analisam, né? Tanto do porquê a gente está falando de pós-pandemia, que é lançar à morte trabalhadores que ainda se encontram em situação de risco, né? Lançar à morte em nome do lucro e não em nome da preservação do pão nosso de cada dia, da alimentação, já que isso não é prioridade do modo capitalista de produção. Na verdade, é preservar uma taxa de mais-valia que seja suficiente para que haja uma sustentação do lucro. Então, na verdade, são essas as discussões que eu queria trazer para vocês. Primeiro, não naturalizar o discurso de pós-pandemia. Nós estamos em pandemia, não estamos em pós-pandemia. E segundo, verificar como o Poder Judiciário e o Legislativo, se eles não podem ser ferramentas de transformação, mas como eles podem ser utilizados para agudizar o processo de extração de valor e de pilhagem dos fundos públicos e das terras comuns e das pessoas que são mais fragilizadas no Brasil, e como a gente deve se opor, como a gente deve observar, né, a luta política hoje tivemos uma vitória parcial, a gente tinha a MP, que a gente chamou de MP da grilagem, que caducou, né, que foi apresentado um PL, e ainda existe uma luta, né, por mais que o direito possa não ser avançado, ativo na concessão de uma sociedade mais justa e igualitária, mas ele também pode ser utilizado como ferramenta de destroçar ainda mais, de vulnerabilizar ainda mais a posição da classe trabalhadora, né, dos fundos públicos. A minha dissertação tratava justamente disso, né, como esse caos fundiário em Rondônia, e que existe em outros lugares,
foi utilizado para promover o saque dos cofres públicos, né? A gente concluiu num estudo de apenas 9 casos que uma verba de 9 bilhões e 200 milhões de reais foi saqueada dos cofres públicos com base em títulos que não têm validade legal ainda, mas que o judiciário reconhece porque ele reconhece as demandas dos proprietários, né? E desses 2 bilhões e 200 milhões, 1 bilhão e 300 eram só de juros compensatórios, que é uma construção jurisprudencial, né? Para compensar valores que seriam devidos a pessoas que teriam direito à propriedade, né? Como o direito é manuseado como ferramenta disso, né? Então, as minhas grandes preocupações e a minha contribuição à reflexão é não naturalizar o discurso do que é pós-pandemia. Não estamos na pós-pandemia, né? Na verdade, é só uma tentativa neoliberal de continuar a par da carnificina que representa a mortandade dos trabalhadores, a prosseguir o processo de acumulação desenfreada, né? O processo de acumulação que suga a vida ainda mais hoje nesses tempos. E, em segundo lugar, de como o direito e o sistema jurídico e o poder judiciário têm servido de veículo à extração de valor das áreas comuns, que são as terras públicas, e também os fundos públicos de reforma agrária e de pensão.